Olá, amores cinéfilos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar minha opinião e fazer uma análise sobre o filme Frankenstein, lançado ontem pela Netflix. Então, gente, eu gostei muito do filme. Além dele ter uma história extremamente interessante, ele deixa claro como a ignorância humana, a ganância, o egoísmo e a superficialidade podem acabar com alguém e também com uma sociedade. Bom, a história do filme, primeiro vou apresentar para vocês mais ou menos do que ele se tratou. Mostrou um cientista brilhante, porém extremamente egoísta, que resolve investir em um projeto bem bizarro, criando uma criatura que podemos chamar de monstruosa. E no meio do caminho desse experimento para lá de ousado, acabam as coisas saindo um pouco do controle e os resultados levam à ruína tanto desse criador quanto da criatura dele. O elenco do filme foi formado pelos atores Oscar Isaac, Jacob Elord, Mia Goth, Christopher Waltz, Charles Dance e Ralph Ineson, dirigido por Guillermo del Toro. E até agora a bilheteria do filme chegou a mais de 1.600.000, lembrando que ele estreou nos cinemas selecionados apenas há poucos dias e lançado ontem, como eu já disse, na Netflix. O orçamento do filme já foi de 120 milhões até agora, ou seja, tá rendendo bastante. E uma curiosidade muito legal é que a história do Frankenstein já foi adaptada diversas vezes para o cinema, né? A primeira adaptação é de 1931, foi o primeiro filme lançado sobre esse monstro, né? E teve outro filme de 94, teve também a história do Frankenstein por cima ali no filme Van Helsing de 2004. Enfim, essas são apenas algumas das muitas adaptações para o cinema que o Frankenstein já teve. Pelo que eu entendi, esse filme que foi lançado ontem é mais inspirado no filme de 94 mesmo. Agora vamos para minha crítica. Bom, os pontos positivos do filme para mim foram muitos, ele muito mais acertou do que errou. E um dos maiores pontos positivos dele foi o seguinte: as atuações do elenco principal, elas foram muito boas, gente, os atores arrasaram. Mas o destaque para mim vai pro ator Jacob Elord, que interpretou o monstro criado pelo Victor Frankenstein. Bom, eu também achei o enredo muito interessante e uma história muito bem construída. Foi incrível como o roteiro não ficou perdido em momento nenhum, né? Tudo fica bem explicado. Tudo tem um motivo, tem uma explicação, né? Impressionante como o filme não deixa pontas soltas em nenhum momento, o que é ótimo para quem tá assistindo. Outra coisa que eu achei ótimo ali foi que as cenas do inusitado cientista Victor Frankenstein fazendo lá suas loucuras, juntando pedaços de corpos para formar um novo corpo ali, né, e tudo mais, trazer mortos de volta à vida. Eu achei muito legal que aquelas cenas tiveram um realismo assim muito grande, cara. Parecia que ele realmente estava fazendo aquilo. Parabéns para os efeitos especiais do filme. Ele criando ali o monstro principal dele, ficou uma cena muito bem feita, teve uma emoção muito real. Parecia que era de verdade por um momento. Também adorei os diálogos do filme em geral, mas um dos diálogos que eu mais gostei foi aqueles que explicam certinho pra gente os motivos do cientista Victor, né, ter esse pensamento bizarro e objetivo também, pra lá de mórbido, né, de trazer mortos de volta à vida. Eles explicam o fato dele ser um cientista tão diferente dos outros, né, do convencional. Muito bem feita essa parte, é muito bem explicada para quem tá assistindo. Bom, agora falando dos personagens, né, não pude deixar de notar também que os personagens do filme, em geral, assim, principalmente os principais, eles são muito interessantes, né, todo mundo ali tem um papel bem claro, eles deixam muito claro quem é quem e o que cada um quer. Nenhum foi tapa-buraco, né? Não na minha opinião, pelo menos. Outra coisa que eu também achei ótimo, eles deixaram bem claro qual a origem, né, do Victor, o protagonista do filme. Deixaram bem claro o porquê ele tem esse pensamento mórbido, esse negócio de ficar desafiando as leis de Deus, de trazer mortos de volta à vida. Eu gostei que explicaram a origem do personagem, né, o que aconteceu no passado dele pra ele se tornar esse cara, né, todo louco e extremamente ganancioso, pra gente entender porque ele é daquele jeito, né, que foi por conta da morte da mãe dele na infância e tudo mais, né. Eu achei perfeito como o filme mostrou os dois lados da moeda. Eles fizeram questão de mostrar pra gente tanto o lado do Victor quanto o lado do monstro criado por ele, que foi o mais importante na minha opinião.
foi ótimo como eles não ficaram humanizando o Victor e também não ficaram demonizando a criatura que ele criou, né? Como se eles quisessem favorecer um e desfavorecer o outro, né? Eles deixaram bem claro, né, a história de cada um e claro, né, a gente também nota que o monstro criado pelo Victor não é o verdadeiro monstro da história, né? Isso fica bem óbvio, o Victor é o verdadeiro monstro, né? Isso deu pra notar sem dúvida, assim, desde o início. Bom, e a última coisa que eu amei no filme, entre as diversas que eu já falei, é que o começo, né, a introdução do filme, eu achei muito boa, né? Essa coisa deles terem mostrado primeiro o resultado, né, o que estava acontecendo ali já no fim, o desfecho, para depois ir explicando ao longo do filme tudo o que aconteceu para levar até aquela situação ali. Eu gosto quando os filmes têm essa abertura, sinto falta disso em filmes de hoje em dia, a maioria não tem mais isso, mas eu achei muito legal eles terem feito isso. Também adorei o fim, né, do filme, ele foi bem satisfatório para mim, com o monstro sobrevivendo, que eu queria muito que ele sobrevivesse. Ele é o que mais merecia sobreviver, depois de tudo que ele já tinha sofrido, né? E obviamente, ele não tinha culpa de nada. E o Victor morreu, né? Não fiquei muito triste por isso não, até porque é aquilo, né? Colhe o que planta, o Victor meio que colheu o que ele plantou no final. Então, gente, como eu falei pra vocês, o filme tem muito mais ponto positivo do que negativo, sem sombra de dúvidas. Mas, se é pra mim elencar pra vocês alguns defeitozinhos do filme, bom, tem apenas dois aqui que eu reparei. Um foi as mortes da Elizabeth, do William e de um velhinho que se tornou muito amigo do monstro criado pelo Victor, né? Eu entendo que a morte dos três foi bem necessária para a história, né? Principalmente da Elizabeth e do velho. Porém, eu achei muito triste a morte deles, né? E outra coisa que talvez não ficou tão bom foi que o filme teve um ritmo muito lento em alguns momentos, né? Porém, eu entendo isso, eu justifico essa questão de ter sido meio lento pelo fato de ele ter sido longo, né? Foi um filme de mais de 2 horas. Então, como ele foi grande pra caramba, dá pra compreender o porquê que certas partes foram muito lentas, né? Porque teve tempo suficiente pra desenrolar a história, detalhe por detalhe. Enfim, gente, fazia tempo que um filme não me fazia refletir tanto de uma forma tão profunda igual esse filme fez. Mesmo ele se passando nos tempos antigos, mesmo sendo um filme que teve sua história originada há muito tempo atrás, pra mim o filme não deixou de ser inovador. E claro, né, eles deixam muito claro, eu percebi totalmente, pelo menos, que o verdadeiro monstro ali era o Victor, jamais a criatura criada por ele. Eu não sou a única que adorou o filme não, viu? Os críticos especialistas também só renderam elogios até agora. O filme já ganhou 86% de aprovação pelos críticos do site Rotten Tomatoes. A opinião geral deles sobre o filme foi a seguinte: o filme é uma epopeia suntuosa que obtém seus momentos mais revigorantes da atuação excepcional de Jacob Elord, que foi o ator que interpretou o monstro. Dessa forma, ele encontrou a humanidade em um dos monstros mais icônicos do cinema. Falaram isso se referindo ao diretor. E o público desse mesmo site também adorou o filme, aprovou ele em 95%. Ele ganhou quase 100% de aprovação pelo público. E, em geral, o público achou o filme o seguinte: com seu lendário toque visual, o diretor Guillermo del Toro ressuscita Frankenstein como um Prometeu moderno, gloriosamente gótico e comovente. Pessoal, nosso vídeo chegou ao fim. Muito obrigado por terem assistido, amores. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Logo eu volto para manter vocês ainda mais informados em cinéfilos. Tchau e até a próxima!